Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, eu estou vindo aqui para a gente responder, tá certo? Alguns exercícios resolvidos, tá certo? Para vocês terem aí uma base para as nossas atividades. Então, hoje a gente vai trabalhar o R38, tá certo? Da página 129, que está naquele arquivo em PDF que foi postado na plataforma, só com exercícios resolvidos, tá certo? Ele é do livro do Ramalho, tudo bem? Para quem não está lembrando dele, ele trata-se dessa questão. Ele pergunta quantas calorias são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius. O coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é 0,00008 calorias por segundo vezes centímetro vezes graus Celsius. Pessoal, antes da gente começar a resolver, vamos apenas relembrar o que a gente já estudou no início de termologia. Bem, no início de termologia, a gente estudou o conceito de calor. Lembrem, fisicamente falando, calor não é sinônimo de temperatura, tá certo? É o que eu sempre venho falando. Calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para o outro ou entre sistemas, tá certo? Só que essa transferência ocorre com uma condição, né? Para que essa energia consiga se transferir, tem que haver uma diferença de temperatura, né? Que é isso que ele nos dá aí na questão. Então, o calor é uma forma de energia térmica, né? Energia térmica em trânsito que se transfere devido à diferença de temperatura. Beleza. Bem, então, antes também, né? A gente vai aprender aí a retirar os dados da questão. Bem, imagina que essa figurinha ela seja um pedaço do cobertor. Esse pedaço aqui ele vai ter lados de 1 metro cada. Por quê? Porque no enunciado da questão ele fala que ele quer a quantidade de calorias que são transmitidas por metro quadrado. Ou seja, se eu pegar eu preciso pegar, para que eu consiga calcular, né? Eu preciso pegar um pedaço desse cobertor que possua 1 metro de lado, ou seja, ele tem que ser um quadrado. Bem, você percebe aqui que tem essa seta vermelha aqui, né? Que ela está vindo daquele lado do cobertor para esse lado. Essa seta vermelha, ela está indicando aqui, olha, o fluxo de calor, ou seja, o calor está se propagando de um lado para o outro do cobertor. Como a gente já viu que esse calor se propaga de forma natural da fonte mais quente para a mais fria, desse lado aqui eu teria a pele, né? Eu teria aqui a pele, e desse lado aqui eu teria o ambiente. Ok? Pele desse lado, ambiente desse. Por quê? Porque a pele ela está a 33 graus Celsius, ou seja, ela está mais quente, e o ambiente ele está a 0 graus Celsius, ou seja, está a uma temperatura menor. Bem, então vamos retirar primeiro os dados da questão para que a gente consiga resolver essa questão. Bem, retirando os dados da questão, a área, né, que a gente vai trabalhar é 1 metro quadrado. A espessura do cobertor ele nos deu que é de 2,5 centímetros. Então, aqui está a espessura. Qual é o intervalo de tempo que ele nos pede? Né? Ele nos pede a quantidade de calor que vai atravessar por metro quadrado esse cobertor durante 1 hora. Então, o intervalo de tempo, 1 hora. Quais são as temperaturas? Atenção, eu coloquei esses índices de forma errada. Perceba, eu coloquei que θ1 é 33 graus Celsius e θ2 é 0 graus Celsius. Mas, pela figurinha, a gente percebe que θ2 tem que ser maior do que θ1. Então, na verdade, aqui é 1 e aqui é 2. Tá bom? É θ2 e θ1. Então, θ2 é 33, θ1 é
Zero. Por quê? Porque θ2 tem que ser mais quente para que o calor flua de forma natural do lado de temperatura mais quente para o lado de temperatura mais fria. E quem é meu K? O K é o coeficiente de condutibilidade térmica, que equivale a 0,0000. E atenção para esse detalhe, esse K ele é uma constante. Então, toda vez que a gente vai resolver um problema físico que existe uma constante, a gente tem que atentar para a unidade de medida dessa constante, porque todas as outras unidades de medida das outras grandezas físicas, que não é das grandezas físicas que estão relacionadas ao evento, elas têm que estarem de acordo com a unidade de medida da constante. Então, veja, a unidade de medida do meu coeficiente de condutibilidade térmica aparece aqui, o caloria. Caloria é a unidade de energia, ou seja, a unidade de calor. Então, a quantidade de calor que a gente for encontrar lá no final, ela já estará em calorias, que é justamente o que ele quer, né? o que o autor quer. Aparece esse Szinho de segundo. Opa! Segundo é unidade de tempo. Mas o tempo que ele nos deu é em hora. Então, lá na frente, a gente vai ter que consertar esse tempo. Ele não pode estar em hora, ele tem que estar em segundo. A outra unidade que me aparece, centímetro. Centímetro é a unidade de comprimento, mas lá na área também tem comprimento, né? Porque eu tenho comprimento vezes comprimento para eu ter a área. Então, perceba o seguinte, a espessura já está correta, está em centímetro. Porém, a área está em metro quadrado, veja. Então, eu não posso trabalhar com metro quadrado, eu tenho que trabalhar com centímetro quadrado. Lá na frente, a gente vai ter que trabalhar também, tá certo? Então, essas duas unidades, lá na frente, a gente vai ter que consertar. E o grau Celsius é a unidade de temperatura, né? Como o grau Celsius é a unidade de temperatura, as duas temperaturas que nos foram dadas já estão em grau Celsius, que são, no caso, a temperatura da pele, 33 graus Celsius, e a temperatura do ambiente, 0 graus Celsius. Tudo bem? Bem, até aí tudo bem, né? Qualquer dúvida, não entendeu, você dá um pause, então volta, ok? Assiste novamente, não pode ficar dúvida. Bem, pessoal, quais são as unidades? Aqui a gente está trabalhando com fluxo de calor, tá certo? O que é fluxo? Fluxo é a quantidade de calor que atravessa uma determinada superfície ou quantidade de energia que está se transferindo por unidade de tempo, tá certo? Fazendo uma analogia com vazão de um líquido, imagina que eu tenho uma torneira derramando e eu começo a medir aquela água que derrama e eu percebo que a cada 1 minuto aquela torneira consegue derramar 10 litros de água. Então, a vazão da torneira, que seria o fluxo de água, é de 10 litros por minuto, tá certo? Então, aqui o fluxo de calor é a quantidade de calor que consegue atravessar um corpo por unidade de tempo. Bem, nós temos duas equações matemáticas. A primeira, né, que é a que vem, é o que dá a denominação de fluxo, que é essa daqui de baixo. Ó. Fluxo é igual à quantidade de calor dividido pela unidade de tempo. Fluxo é a quantidade de calor dividido pela unidade de tempo. Porém, teve um francês também muito famoso, chamado de Fourier, tá certo? Que ele conseguiu desenvolver uma equação matemática que consegue calcular o fluxo de calor que atravessa um determinado corpo sólido, tá certo? Apenas com as características que envolvem aquele corpo, como material, as dimensões do corpo e a diferença de temperatura entre as suas superfícies. Essa equação ela é chamada de lei de Fourier. Bem, como ele está querendo a quantidade de calor, a equação que relaciona calor e fluxo é essa de baixo. Então, nós vamos encontrar a quantidade de calor através dessa equação de baixo. Como já é de praxe, eu costumo
manipular as equações para já deixar ela em função da incógnita que eu quero. No caso, a gente precisa encontrar o Q. Então, manipulando essa equação, veja, se fluxo é igual a Q, então eu tenho que Q é igual a fluxo. O tempo está do lado do Q. Como eu quero manipular ele, eu vou ter que jogar ele para o lado do fluxo. Se ele está dividindo a quantidade de calor, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, ele aparece lá do lado do fluxo multiplicando. Ok? Bem, e aí o que é que acontece? Quem é esse fluxo, né? Porque o tempo eu tenho. Quem é o tempo? 1 hora. Mas quem é o fluxo? Bem, a única coisa que a gente vai fazer agora é que eu sei que esse fluxo ele é dado pela lei de Fourier. Então, nós vamos trocar esse fluxo por esse termo aqui, ó. E aí a minha equação vai ficar com essa cara. Veja, quantidade de calor é igual a K vezes A vezes Δθ dividido por E, multiplicando o tempo. Lembrem, tudo isso aqui é o meu fluxo. Esse termo todo é o fluxo. Ok? Bem, agora, antes de substituir os dados, a gente vai ter que trabalhar aquele tempo e aquela área. Então, lembrado que aquelas unidades estão erradas? Bem, então vamos pegar de volta. Bem, a nossa área lá, pessoal, ela foi dada em metro quadrado, porque ele quer saber qual é a quantidade de calorias que atravessa o corpo, né? Atravessa o cobertor por metro quadrado, quantidade de calorias por metro quadrado. Mas lembra que aqui no K, a unidade de medida de comprimento, onde eu tenho também a área, não está em metro, está em centímetro. Sendo assim, eu tenho que transformar metro quadrado em centímetro quadrado. 1 metro quadrado ele equivale a 10.000 centímetros quadrados. Por que, professor, que 1 metro quadrado possui 10.000 centímetros quadrados? Bem, pessoal, vamos lembrar o seguinte. Imagina que eu tenho lá o meu cobertor quadrado, né? E aí, desse lado aqui eu tenho 1 metro, desse lado aqui também eu tenho 1 metro. Mas lembra, 1 metro ele possui 100 centímetros. Então, eu vou simplesmente, veja, 1 metro quadrado é 1 metro vezes 1 metro. Mas, se eu transformar esse metro em centímetro, eu vou ter que 1 metro vezes 1 metro é o mesmo que 100 centímetros vezes 100 centímetros. E aí, quando eu faço 100 vezes 100, é aquela multiplicação enorme, não é? Que eu costumo fazer com vocês, que é o seguinte. Vamos lá, vamos fazer essa multiplicação enorme. Vamos lá, essa multiplicação, 100 vezes 100. 1 vezes 1 é 1. E aí eu vou contar, né? 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Então, eu tenho que ter lá no meu resultado 4 zeros. Então, 1 metro quadrado é o mesmo que 1 metro vezes 1 metro, que é o mesmo que 100 centímetros vezes 100 centímetros, que é o mesmo que 10.000 centímetros. Pessoal, não entendeu? Volta, assiste novamente. Não pode ficar dúvida, ou então entre em contato através da plataforma, ok? Bem, falta trabalhar agora a hora. Essa hora aqui ela é bem simples também, não é? Lembrando que, como aqui aparece em segundos, lá no meu tempo eu não posso ter em horas. Então, 1 hora são 3.600 segundos. Lembrem, 1 hora possui 60 minutos. 1 hora possui 60 minutos. Só que cada minuto possui 60 segundos. Então, se eu tenho 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Se eu tenho 2 minutos, 120, 3, 180, 4, 240 e assim por diante. Então, se eu tenho 60, eu vou fazer novamente aquela mega multiplicação. 6
vezes 6, 36. Aí eu vou olhar quantos zeros eu vou ter que ter no final. 2. Então, eu vou ter que ter 2 zeros. Então, eu tenho que 1 hora são 3.600 segundos. Tudo bem? Dúvida? Faz o quê? Volta novamente. Bem, pessoal. Agora, como eu já tenho todas as grandezas físicas nas devidas unidades, me lembrei aqui de uma coisa. Como aqui aparece, olha, a diferença de temperatura, a diferença de temperatura é o quê? É uma temperatura menos a outra. Então, fazendo a diferença de temperatura, eu tenho a temperatura da pele era quanto? 33 graus Celsius, menos a temperatura ambiente era quanto? 0. Então, eu tenho que a diferença de temperatura vai ser 33 graus Celsius. Tudo bem, agora sim, agora a gente continua. Como todas as grandezas físicas já estão todas nas suas devidas unidades, o que nós vamos fazer agora é simplesmente pegar, substituir os resultados, substituir os valores, né, das grandezas físicas e correr para o abraço. Simples assim. O abraço é só depois da pandemia. Lembrem, nós vamos ter que guardar aí os abraços. Bem, quantidade de calor, né, vai ser igual ao K. Quem é meu K? Meu K está aqui, ó. 0,0, então está aqui o K, 0,00008 vezes, quem é a área? A área não é o metro quadrado, a área são os 10.000 centímetros quadrados, então eu vou ter 10.000 centímetros quadrados. Bem, e quem é meu delta θ? Quem é meu delta θ? Ou seja, a variação de temperatura que a gente encontrou, 33 graus Celsius. Ok. Quem é o meu Ezinho mesmo? O meu Ezinho é a espessura 2,5 centímetros. Então, está aqui ele. E agora está faltando vezes, isso aí tudo vai multiplicar o tempo. O intervalo de tempo, 1 hora. É 1 hora? Não, 3.600 segundos. Então, a gente vai fazer aqui. Pessoal, como aqui eu só tenho multiplicação e divisão, tá certo? E como, lembra, eu gosto muito de trabalhar com notação científica, não é? Gosto muito de trabalhar com notação científica. Porém, como vocês estão em casa, tá certo? Como eu não tenho programas adequados, tá certo? Como está um pouco corrido, né? A gente está fazendo muito, está improvisando muito, né? Porque a gente não estava acostumado ainda com isso. Então, por enquanto, a gente não vai trabalhar notação científica. Então, o que vocês vão pegar é simplesmente pegar todos os numeradores e multiplicar. Multiplica tudo. 0,00008 vezes 10.000 vezes 33 vezes 3.600, aí vai dar esse valor aqui, ó. Multiplica também com 3.600, multiplica tudo em cima. E aí vai dar 95.040, e aí repete o 2,5 embaixo na fração, ok? Depois vai só resolver isso aí, 95.040 dividido por 2,5, a minha calculadora disse que é 38.016 calorias, ou seja, isso aqui, pessoal, é a quantidade de calor que atravessa o cobertor, tá certo? Durante 1 hora para cada metro quadrado do cobertor. Professor, mas se o cobertor tem 2 metros quadrados, então vai ser o dobro dessas calorias. Se tem 3 metros quadrados, durante 1 hora vão atravessar o triplo dessa quantidade. Ok? Pessoal, mais uma vez, teve alguma parte que vocês não entenderam? Vocês voltam, volta lá no vídeo, assiste novamente, tá bom? E qualquer dúvida, vocês entram em contato na plataforma, ok? Tudo bem, as moscas já estão aqui atentando, ok? Então, deixa eu terminar. Qualquer coisa, entra na plataforma, tá bom? Que eu vou estar tentando responder vocês lá. Ok, aguardem as atividades.
eu vou fazer num outro vídeo, tá certo? O próximo exercício resolvido, que no caso seria o R39, que eles são 3 letras, então ele é um vídeo enorme, eu não vou colocar, ele vai pegar um vídeo enorme, melhor dizendo, então eu não vou colocar ele nesse vídeo, eu vou fazer um novo com ele, tratando ainda de fluxo de calor. Ok, pessoal? Um abraço, qualquer dúvida, entre em contato.